Você não tem livre-arbítrio, mas pensa que tem para continuar vivendo. É comum pensar no livre-arbítrio como essa força invisível que permite tomar decisões livremente e a qualquer momento. Mas e se eu te disser que o livre-arbítrio nada mais é que a soma da sua biologia e do contexto que você vive? Duas variáveis da qual você não tem controle. Você acha que tem autonomia para comer hambúrguer no almoço ao invés da sua marmita, mas na real é que você já é uma pessoa com tendência a furar a dieta e ser influenciado para ir na onda dos seus colegas que também pediram hambúrguer. Quer um exemplo mais extremo? Vamos pensar em um bebê que foi gerado no útero de uma mãe que passou fome. Esse bebê é o João. O cérebro do João pode se desenvolver menos simplesmente pelo triste fato de sua mãe ter comido menos durante sua gestação. Áreas importantes do cérebro, como tomada de decisão e de aprendizado, podem ser prejudicadas porque a sua mãe, infelizmente, não teve acesso a alimentos durante a sua gestação. O João nasce, cresce e vai mal na escola. Em casa, ele tem uma família disfuncional e vive em um lugar precário com a presença de cenas violentas. O João continua crescendo e decide entrar para o crime como uma forma de ganhar dinheiro. Que livre-arbítrio o João teve? Tudo o que aconteceu na vida dele o levou para aquele momento. No entanto, o João não deve ser punido pelos crimes que cometeu? Não, ele deve sim ser punido à altura das suas atitudes. Forte tudo isso, né? Eu sei que você deve ter muitas dúvidas aí desse lado, mas vamos falar mais sobre isso. Eu terminei de ler Determinados, A Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio, do neurocientista, primatólogo e professor de Stanford, Robert Sapolsky. No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre esse livro, mas hoje eu gostaria de me debruçar nessa leitura porque eu achei fascinante. Como eu disse no começo, o Sapolsky defende a tese de que não existe o livre-arbítrio, mas que nós somos o resultado da soma da biologia e do contexto, duas variáveis da qual não temos controle nenhum. A biologia que seria o emaranhado de coisas que formam você, ou seja, as suas células, o seu DNA, as suas fibras, os neurônios, os hormônios e etc. Mas também as predisposições genéticas que você herda da sua família. Por exemplo, será que na sua família você tem histórico de transtorno mental, diabetes, Alzheimer, câncer? Já o contexto, é claro, é onde e como você vive. Se você nasceu no Brasil, qual é o ambiente que você está inserido? Como é a cultura do seu país? Como seus pais, parentes e vizinhos se comportam? Tudo isso resulta em você. Para o Robert Sapolsky, tudo o que aconteceu na sua vida te trouxe até aqui. Você não pediu para nascer no Brasil, ou nascer em uma família pobre, ou herdar as doenças da sua família, ou nem mesmo viver próximo da violência. No entanto, aqui está você. Bom, agora que você já entendeu o conceito, vamos complicar mais um pouquinho. No livro, o Robert Sapolsky traz diversos exemplos de como a biologia e o contexto podem influenciar diretamente em quem nos tornamos. Ele dá o exemplo de países subdesenvolvidos em que crianças têm uma gestação muito delicada, com poucos recursos, e o quanto isso influencia no desenvolvimento dessas crianças enquanto crescem. Então ela pode ter problemas de saúde, de má formação e mais lá na frente de aprendizado. Ela pode ser mais devagar que as outras crianças e carregar genes de dependência química, por exemplo, se ela foi gerada nesse contexto. Então imagine uma criança que venha ao mundo nesse ambiente. Se ela tem uma família disfuncional, que briga o tempo todo, que a deixa sozinha e com fome, o que acontece? Eu tenho certeza que você sabe o que acontece porque você, que está me vendo agora, vive no Brasil e deve saber de histórias semelhantes a essas. A questão do livre-arbítrio para o Sapolsky entra aqui. Essa criança já tem um caminho escrito para ela. Com sorte, talvez ela encontre um professor, um parente, um amigo ou uma pessoa próxima que tire ela desse caminho e faça com que ela consiga quebrar esse padrão de miséria. Mas eu também me pergunto quanto de força interna é necessária para romper com tudo isso e ter um futuro digno. O Sapolsky, é claro, vai muito mais além desse exemplo que eu estou trazendo aqui. Isso é apenas um recorte da profundidade desse livro. E agora eu quero entrar numa parte que é um tabu, que ele mesmo aborda no livro, que é a questão de pessoas que sofrem traumas físicos e psicológicos e têm o seu comportamento alterado. Então eu gostaria de pedir bastante atenção para você que está me vendo agora e, acima de tudo, muita razão
e muita racionalidade para o que eu vou falar agora, porque é um assunto extremamente delicado e complexo. Então, por favor, vamos usar a razão aqui, tá certo? Em julho de 2011, o norueguês Anders Breivik cometeu o maior atentado terrorista da história da Noruega. O Breivik era um extremista que acreditava que a cultura e religião do seu país estavam em declínio por conta da presença de imigrantes, do multiculturalismo e de progressistas. O Breivik colocou uma bomba próximo ao prédio do primeiro-ministro e isso acabou retirando a vida de 8 pessoas. Depois disso, ele dirigiu até um lago próximo da ilha de Utoya, onde acontecia um acampamento de verão para jovens associados ao Partido Trabalhista. Ele se vestiu de policial, pegou uma balsa e passou 1 hora fazendo disparos contra esses jovens, retirando, desvivendo 69 pessoas. Durante o seu julgamento, ele defendeu os valores cristãos do povo europeu, alegando ser quase como um cavaleiro da Ordem dos Templários, e fez saudações em tom de admiração àquele cara lá de bigode da Segunda Guerra Mundial, que eu não vou citar o nome aqui. O Breivik recebeu a pena máxima da Noruega, 21 anos de detenção. Na sua cela, na solitária, ele tem à disposição um computador, uma televisão, uma esteira para se exercitar e uma pequena cozinha. O Breivik foi até aceito na Universidade de Oslo para cursar ciência política. E não, eu não estou brincando. Qual foi a resposta da Noruega para esse julgamento? A maioria ficou satisfeita com a pena e disseram que essa condenação reafirma os valores democráticos da sociedade norueguesa. Um dos sobreviventes ao atentado, anos depois, disse que a decisão no caso Breivik mostra que reconhecemos a humanidade dos extremistas também. Se não for considerado perigoso depois de 21 anos, ele deve ser solto. Isso é nos mantermos fiéis aos nossos princípios e a melhor prova de que ele não mudou a nossa sociedade. O Anders Breivik acreditava que ele era uma versão moderna de um cavaleiro do povo indígena norueguês. Quando ele disse isso no seu julgamento, a plateia quase que tirou sarro dele, porque eles viram que estavam de frente de um completo maluco. Ele usava um uniforme militar, do qual ele mesmo costurou, com insígnias e condecorações que ele não ganhou realmente. Então ele acreditava de verdade que ele era alguém que iria salvar a Noruega. Provavelmente você deve estar pensando, só 21 anos para esse monstro? Ele tem todas essas regalias e vive melhor que eu? Eu também acho difícil imaginar um cenário onde uma pessoa retira a vida da outra e pensar que ela tem muito mais mordomia e confortos do que muitas pessoas no Brasil. Não consigo opinar corretamente sobre isso, é desconcertante, indigesto. Eu não posso nem imaginar se tivesse acontecido alguma coisa semelhante com alguém que eu amo. E é difícil encarar essa realidade, né? Ela é distante da minha cultura, ver como a Noruega lidou com esse caso. O Breivik pegou 21 anos de prisão. No entanto, ele está num sistema de condenação chamado forvaring, que significa detenção indeterminada para indivíduos perigosos. Ou seja, ele recebe uma sentença máxima, mas por ser uma pessoa de alto risco, essa condenação pode ser renovada caso o tribunal julgue necessário. No caso do Anders, é possível que ele jamais deixe a prisão. O Breivik processou o governo norueguês alegando que a sua condenação à solitária era cruel e desumana, mas é claro que ele acabou perdendo. Como medida paliativa, ele passou a receber visita de policiais aposentados para jogar cartas e tomar café. Ele também alegou estar sofrendo de ansiedade e de depressão, o que os especialistas definiram como mentira e um baita de um fingimento, afinal o Breivik não está nada arrependido pelo que ele fez. Como deu para perceber, é impossível comparar a realidade da Noruega com a nossa. A Noruega é um país rico, com 5 milhões de habitantes, metade da população de São Paulo, e destina recursos para o sistema prisional com muito mais facilidade do que nós. Então, por mais que os presos tenham mordomias, as taxas de reincidência, por exemplo, são muito baixas. E por que isso acontece? Porque apesar de todos esses luxos, você ainda está preso, você não está livre. Agora, quando falamos da forma como a Noruega lida com seus criminosos, é conflitante para nós brasileiros, né? Aqui nós vivemos em um sistema de barbárie. Se o Anders entrasse numa prisão brasileira, ele não durava meia hora. É comum para nós também acreditarmos que as pessoas têm livre-arbítrio.
Isso até sustenta a nossa realidade em alguns momentos, caso você precise acreditar que esse cara escolheu entrar naquela ilha naquele dia. É muito difícil para a gente pensar, ah, então o cara é louco, ele é completamente insano, vamos prender ele porque ele é perigoso. Assim como talvez você precise acreditar que as pessoas mexem com coisas erradas, escolhem caminhos errados por vontade própria. Afinal de contas, é só não escolher fazer tudo errado, né? Como eu te mostrei até aqui, quando levamos em conta a biologia e o contexto, é complexo afirmar isso. Mas eu não te julgo se você não conseguir enxergar de outra maneira, porque eu sei que é muito polêmico. Agora que nós entendemos que somos fruto da biologia e do contexto, como nós podemos viver em paz sabendo da inexistência do livre-arbítrio? Uma das soluções que o Robert Sapolsky propõe é identificar o padrão que nós temos. Ou seja, se você tem tendência ao alcoolismo, você se mantém sóbrio? Se você tem um metabolismo lento e engorda com facilidade, você segue a dieta? Se você tem impulsos destrutivos, você resiste a eles? Você saber quais são os padrões que definem quem você é vão te ajudar a mudá-los, alterá-los ou lutar contra eles. Agora, quando falamos de pessoas que têm comportamento de alto risco, o Sapolsky propõe um caminho onde é necessário uma mudança radical em nossa sociedade. Ele propõe identificar potenciais criminosos antes de cometerem esses crimes. Ou seja, eu sei que parece um pouco aquele filme do Tom Cruise, Minority Report, mas fica comigo nesse pensamento que vai fazer sentido. Imagine que você é um professor e você observa seus alunos com bastante atenção. Imagine que agora você tenha alunos com comportamento mais agressivo e com dificuldade de socialização. Cabe a você, enquanto profissional, fazer uma intervenção nesses alunos. De repente, um menino que vive calado, ele está sofrendo bullying dos coleguinhas de sala. Ou aquele estudante que é mais agressivo, talvez ele venha de um histórico familiar de violência. O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para que esses meninos, esses rapazes, essas pessoas não se transformem em agressores? O Sapolsky propõe um caminho de intervenção, de saber o que está rolando na casa dessas pessoas. Agora, para pessoas adultas como Anders Breivik, ele também propõe uma intervenção e uma mudança social na nossa sociedade. Ele diz que é necessário a gente colocar essas pessoas em uma espécie de quarentena. Vamos imaginar, por exemplo, lembrar lá dos tempos da pandemia, onde era obrigatório você se retirar da sociedade, você se isolar, porque você carregava um vírus ali letal para as outras pessoas. Ou seja, você carrega com você a possibilidade de fazer mal a outras pessoas. Então você deve ser retirado do convívio social. O Anders Breivik, por exemplo, já apresentava comportamento de risco. Ele sofreu alguns abusos psicológicos e físicos durante o seu crescimento e aos 3 anos de idade ele já passava por acompanhamento psicológico. No entanto, ele foi liberado pelo sistema. Na escola, ele era um outsider quando ele era adolescente. Ele era um completo outsider ali. Os outros alunos tinham dificuldade de interagir com ele com os alunos. E aqui eu não estou falando para a gente culpar a família e muito menos defender as atitudes que ele teve. Não vamos defender, tá? Esse não é o nosso papel. Mas mostrar que às vezes a face do mal ela aparece para nós, mas nós optamos por ignorá-la. Eu acho que esse é um comportamento muito honesto, sabe? Identificar e entender que existem pessoas com problemas que elas não pediram para ter. No entanto, elas devem ser responsabilizadas pelo que podem causar. Depois dessa quarentena que o Robert Sapolsky propõe, é necessário fazer uma avaliação para ver se essas pessoas estão aptas a voltarem para a sociedade ou se elas ainda apresentam risco. Eu sei que é polêmico, eu imagino que você está achando isso tudo muito polêmico, mas eu acredito que é uma forma lúcida de encarar as coisas. Mas eu vejo também até como utópico acreditar que um dia a gente vai poder chegar nesse nível, né? Tenho muitas dúvidas se a gente tem capacidade para chegar lá. Eu trouxe um pequeno recorte do que o Sapolsky apresenta nesse livro, então eu sugiro que você leia ele, recomendo fortemente que você leia após terminar esse vídeo. Pensar no livre-arbítrio, como nós falamos hoje, é retirar um peso gigantesco das nossas costas. É muito comum pensar que nós somos capazes ou livres de fazer qualquer coisa, basta fazer. Se eu quero correr uma maratona, por exemplo, é só treinar, não? Mas quais são as dificuldades que isso implica?
Será que eu tenho fibras resistentes o suficientes para correr por tanto tempo? Será que meu corpo transporta oxigênio corretamente para os meus músculos? Será que eu tenho psicológico para ficar tanto tempo correndo sozinho comigo mesma? Será que eu consigo adiar recompensas e focar no longo prazo? Existem muitas variáveis que entram nesse caminho, sejam elas biológicas ou contextuais. Então, fazer a coisa certa é sempre muito difícil. No entanto, eu me torno livre quando estou consciente dos meus atos. Vamos conversar aqui nos comentários o que você acha desse tema. Você acredita que o livre-arbítrio é uma mentira ou você precisa acreditar nele para sustentar algo aí dentro de você? Vamos conversar educadamente aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.